Capítulo 1 da comunicação íntima de Cristo com a alma fiel. A alma fiel. Ouvirei o que em mim disser, ó Senhor Deus. Salmo 84:9. Bem-aventurada a alma que ouve em si a voz do Senhor e recebe de seus lábios palavras de consolação. Benditos os ouvidos que percebem o sopro divino, o sussurro e nenhuma tentação prestam às sugestões do mundo. Bem-aventurados, sim, os ouvidos que não atendem às vozes do mundo. Bem-aventurados, sim, os que lá aprovam lá fora, mas a verdade que os ensina lagrento. Bem-aventurados os olhos que estão fechados para as coisas exteriores e abertos para as coisas interiores. Bem-aventurados aqueles que penetram as coisas interiores e empenham com exercícios contínuos de piedade em compreender cada vez melhor os celestes arcanos. Bem-aventurados os que com gosto se entregam a Deus e se desembaraçam de todos os empenhos do mundo. Considera bem isso, ó minha alma, e fecha as portas dos sentidos para que possas ouvir o que em ti falar o Senhor teu Deus. Eis o que te diz o teu amado Cristo. Eu sou tua salvação, tua paz e tua vida. Fica comigo e acharás paz. Deixa todas as coisas transitórias e buscas as eternas, que é todo o temporal, se não engano sedutor? E de que te servem todas as criaturas se o Criador te abandonar? Renuncia, pois, a tudo, entrega-te dócil e fiel a teu Criador, para que possas alcançar a verdadeira felicidade. Capítulo 2, que é a verdadeira fala dentro de nós sem estrepido de palavras. Alma fiel, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vosso servo sou eu. Dai-me inteligência para que conheça os vossos ensinamentos. Inclinai meu coração às palavras de vossa boca. Nele penetra qual orvalho vosso discurso. Diziam outrora os filhos de Israel a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Não nos fale, ó Senhor, para que não morramos. Não assim, Senhor, não assim vos rogo eu. Antes, como o profeta Samuel, humilde e ansioso, vos suplico, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Não fale Moisés, nem algum dos profetas, mas falai-me de vós, Senhor Deus, que inspirastes e iluminastes os profetas. Mas falai-me de vós, Senhor Deus, que inspirado e iluminado de todos os profetas, porque vós podeis sem eles me ensinar perfeitamente, ao passo que eles sem vós de nada me serviriam. Podem muito bem proferir palavras, mas não conseguem dar o Espírito. Falam com muita elegância, mas se vós vos calais, não inflam o coração. Ensinam a letra, vós porém explicastes o sentido. Propõem os mistérios, mas vós descobristes a significação das figuras. Proclamam os mandamentos, mas vós ajudais a cumpri-los. Mostram o caminho, mas vós dais forças para segui-lo. Eles regam a superfície, mas vós dais a fecundidade. Eles clamam com palavras, e vós dais inteligência ao ouvido. Não me fale, pois Moisés, mas vós, Senhor, que é meu Deus, verdade eterna, para que não morra sem ter alcançado fruto algum.
Se só for admoestado por fora e não abrasado interiormente, e não seja a minha condenação a palavra ouvida e não praticada, conhecida e não amada, criada e não observada. Falai, pois, Senhor, que o vosso servo escuta, porque possuís palavras de vida eterna. Falai-me para consolação de minha alma e emenda de minha vida, também para louvar, glória e perpétua honra vossa. Capítulo 3. Como as palavras de Deus devem ser ouvidas com humildade e como muitos não as ponderam. Jesus, ouve, filho, as minhas palavras, palavras suavíssimas que excedem toda a ciência dos filosóficos e sábios deste mundo. As minhas palavras são espírito e vida, e não se deve interpretar humanamente. Não devem ser abusadas para vã complacência, mas devem ser ouvidas em silêncio e recebidas com máxima humildade e grande afeto. Alma. E disse eu: bem-aventurado o homem a quem instruís, Senhor, e lhe ensinai a vossa lei, para suavizar os dias maus e dar-lhe consolo neste mundo. Jesus, eu diz o Senhor, desde o princípio ensinei aos profetas e ainda agora não cesso de falar a todos, mas muitos são insensíveis e surdos à minha voz. A muitos agrada mais a voz do mundo que a Deus, mas facilmente seguem os apetites da carne que o preceito divino. O mundo promete apenas coisas temporais e mesquinhas, que é servido com grande ardor. Eu prometo bens sublimes e eternos, e só encontro frieza nos corações dos mortais. Quem há que me sirva e obedeça em tudo com tanto empenho como se serve lá no mundo e aos seus senhores? Envergonha-te, Sidom, diz o mar. E se queres saber por quê, ouve o motivo. Por um pequeno salário se empreendem grandes viagens, e pela vida eterna muitos nem dão um passo sequer. Busca-se o lucro vil, por um vitém, às vezes há torpes brigas por uma ninharia, e promessa mesquinha que se teme a fadiga, nem de dia, nem de noite. Mas que vergonha pelo imutável, pelo prêmio inestimável, para a honra suprema e pela glória sem fim. O menor esforço nos cansa. Envergonhar-te, pois, servo preguiçoso e murmurador, por serem os mundanos mais solícitos para a perdição que tu para a salvação. Procuram eles com mais gosto a vaidade que tu a verdade. Entretanto, não raro, sua esperança os engana, mas minha promessa a ninguém falta, nem despede com as mãos vazias ao que me confia. Darei o que prometi, cumprirei o que disse, contanto que se persevere fiel no meu amor até o fim. Eu sou quem remunera todos os bons e sujeita a provas duras todos os devotos. Grava minhas palavras em teu coração e medita-as atentamente, porque te serão muito necessárias na hora da tentação.
coisas que agora não entendes quando lês, entenderás quando eu te visitar. De dois modos costumo visitar meus eleitos, pela tentação e pela consolação, e duas lições lhes dou cada dia. Numa repreendo-lhes os vícios e noutra exorto-os ao progresso da virtude. Quem ouve a minha palavra e a despreza por ela será julgado no último dia. A alma, meu Senhor e meu Deus, vós sois todo o meu bem, e quem sou eu para que me atrever a falar de vós? Eu sou vosso paupérrimo servo, um vil vermezinho, muito mais pobre e desprezível do que sei. E ouço dizer: lembrai-vos, Senhor, de que sois bom, justo e santo. Vós tudo podeis, tudo dais, tudo encheis, e só ao pecador deixais vazio. Lembrai-vos de vossas misericórdias, enchei meu coração com a vossa graça, pois não quereis que sejam infrutuosas vossas obras. Como poderei nessa miserável vida suportar-me a mim mesmo, se não me confortar vossa graça e misericórdia? Não desvieis de mim a vossa face, não demores a vossa visita, não me tireis o vosso consolo, para que não fique a minha alma diante de vós qual terra sem água. Ensinai-me, Senhor, a fazer vossa vontade. Ensinai-me a andar em vossa presença digna e humildemente, pois vós sois minha sabedoria, que em verdade me conheceis antes de ter feito o mundo e antes de eu nascer na terra. Capítulo 4. Que devemos andar perante Deus em verdade e humildade. Jesus, filho, anda diante de mim em verdade e procura-me sempre com simplicidade de coração. Quem anda diante de mim na verdade será defendido dos ataques dos inimigos, e a verdade o livrará dos enganos e das murmurações dos maus. Se te libertar a verdade, serás verdadeiramente livre, e não farás caso das vãs palavras dos homens. A alma, verdade é, Senhor, o que dizeis. Peço-vos que assim se faça comigo. A vossa verdade me ensine e me defenda, e me conserve até o meu fim salutar. Ela me livre de toda má afeição e amor desregrado, e assim poderei andar convosco com grande liberdade de coração. Jesus, eu te ensinarei, diz a verdade, o que é justo e agradável aos meus olhos. Relembra teus pecados com grande dor e pesar, e jamais te desvaneças por tuas boas obras. Com efeito, és pecador, sujeito a muitas paixões e preso em seus laços. De ti dependeste sempre para o nada. Depressa cais, e logo és vencido, logo perturbado, logo desanimado. Nada tens de que possa gloriar-te, muito porém para humilhar-te, pois és muito mais fraco do que podes imaginar. Nada, pois, do que fazes te pareça grande, nada precioso e admirável, nada digno de apreço, nada nobre, nada verdadeiramente louvável e desejável, senão o que é eterno. Acima de tudo, te agrade a eterna verdade, e te desagrade a tua extrema vileza. Nada temas, nada
peres e fujas tanto como os teus vícios e pecados, que te devem entristecer mais do que quaisquer prejuízos materiais. Alguns não andam diante de mim com simplicidade, mas curiosos e arrogantes. Pretendem saber meus segredos e compreender os sublimes mistérios de Deus, descurando-se de si próprios e de sua salvação. Estes, por sua soberba curiosidade, não raro caiam em grandes tentações e pecados, porque me afasto deles. Teme os juízos de Deus, treme da ira do Onipotente. Não queiras discutir as obras do Altíssimo. Examina antes as tuas iniquidades, quanto mal cometestes e quanto bem deixastes de fazer por negligência. Alguns põem toda a devoção nos livros, outros nas imagens, outros em sinais e exercícios exteriores. Alguns me trazem na boca, mas muito pouco no coração. Outros há, porém, que alumiados no entendimento e purificados no afeto, sempre suspiram pelos bens eternos. Não gostam de ouvir das coisas da terra e com repugnância satisfazem as exigências da natureza. Estes percebem o que lhe diz o Espírito da verdade, pois lhes ensina a desprezar as coisas terrenas e amar as celestiais, a esquecer o mundo e a almejar o céu diante e de noite. Capítulo 5. Dos admiráveis efeitos do amor divino. A alma, bendigo-vos, Pai Celestial, Pai de meu Senhor Jesus Cristo, por vos terdes dignado lembrar-vos de mim, pobre criatura. Ó Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, graça vos dou porque, apesar de minha indignidade, me creais às vezes com vossa consolação. Sede para sempre bendito e glorificado com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo Consolador por todos os séculos. Ah, Senhor Deus, santo amigo de minha alma, tantos que encrais em meu coração, exulta de alegria o meu inferior. Vós sois a minha glória e o júbilo de meu coração. Vós sois a minha esperança e meu refúgio no dia da tribulação. Mas, como ainda sou fraco no amor, imperfeito na virtude, necessito ser mais consolado e confortado por vós. Por isso, visitai-me mais vezes e instruí-me com santas doutrinas. Livrai-me das más paixões e curai-me meu coração de todos os afetos desordenados, para que eu, sanado e purificado interiormente, seja apto para amar, forte para sofrer e constante para perseverar. Jesus, grande coisa é o amor, e um bem verdadeiramente inestimável, que por si só torna suavemente o que é difícil e suporta sereno toda a adversidade, porque leva a carga sem lhe sentir o peso e torna o amargo doce e saboroso. O amor de Jesus é generoso, inspira grandes ações e nos excita sempre à mais alta perfeição. O amor tende sempre para as alturas e não se deixa prender pelas coisas inferiores. O amor deseja ser livre e isento de todo apego mundano, para que não
ser impedido no seu afeto íntimo, nem se embaraçar com algum incômodo. Nada mais doce do que o amor, nada mais forte, nada mais delicioso, nada mais perfeito ou melhor no céu e na terra. Porque o amor procede de Deus e em Deus só pode descansar acima de todas as criaturas. Quem ama, voa, corre, vive alegre e livre e sem embaraço, dá tudo por tudo e possui tudo em todas as coisas, porque sobre todas as coisas descansa no sumo bem, do qual emanam e procedem todos os bens. Não olha para as dádivas, mas eleva acima de todos os bens que aquele que os concede. O amor muitas vezes não conhece limites, mas seu ardor excede a toda medida. O amor não sente peso, não faz caso das fadigas e quer empreender mais do que pode. Não se excusa com a impossibilidade, pois tudo lhe parece lícito e possível. Por isso, de tudo é capaz e realiza obras, enquanto o que não ama desfalece e cai. O amor vigia o amor vigia sempre e até no sono não dorme. Nenhuma fadiga o cansam, nenhuma angústia o aflige, nenhum temor o assusta. Mas, qual viva chama ardente labareda, irrompe para o alto e passa avante. Só quem ama compreende o que é amar. Bem alto soa aos ouvidos de Deus o afeto da alma que diz: meu Deus, meu amor, vós sois todo meu e eu todo vosso. A alma, dilatai-me o amor para que possa do amargo do coração saborear quão doce é amar, no amor desmanchar-me e nadar. Prenda-me o amor e eleve acima de mim num transporte de fervor excessivo. Cante eu o cântico do amor, siga-vos ao alto do meu amado, desfaleça minha alma no nosso louvor, no júbilo do amor. Amai-vos, quero mais que a mim e a mim só por amor de vós. E vós a todos que deverás vos amam conforme ordena a lei do amor que de vós te mana. O amor é pronto, sincero, piedoso, alegre e amável, forte, sofredor, fiel, prudente, longânime, víril e nunca busca a si mesmo, pois logo que alguém procura a si mesmo, perde o amor. O amor é circunspecto, humilde e reto, não é frouxo, não é leviano, nem cuida de coisas vãs, é sombrio, casto, constante, quieto, recato em todos os seus sentidos. O amor é submisso e obediente aos superiores, mas aos olhos e vil, desprezível, devoto e agradecido para com Deus. Confia e espera nele, ainda quando está desconsolado, porque no amor não se vive sem dor. Quem não está disposto a sofrer tudo e fazer a vontade do amado não é digno de ser chamado amante.
Aquele que ama cumpre abraçar por seu amado de boa vontade tudo o que for duro e amargo, e dele não se apartar por nenhuma contrariedade. Capítulo 6 da prova do verdadeiro amor. Jesus, filho, não és ainda forte nem prudente no amor. A alma, porque, Senhor, Jesus, porque por qualquer contrariedade deixas o começando e com ânsia excessiva procuras a consolação? Você fica batendo, você batendo alguma O coisa. homem, capítulo 6 da prova do verdadeiro amor. O homem forte no amor permanece firme nas tentações e não dá crédito a astúcias sugestões do inimigo. Assim como lhe agrado na prosperidade, não lhe desagrada nas tribulações. Quem ama discretamente não considera tanto a dádiva de quem ama, como o amor de quem dá. Atende mais à intenção que ao valor do dom. E todas as dádivas estima menos que o amado. Quem ama nobremente não repousa no dom, mas em mim, acima de todos os dons. Nem tudo está perdido. Se sentires às vezes menos devoção a mim ou a meus santos do que desejaras, aquele sentimento terno e doce que experimenta às vezes é efeito da graça presente, como que um antegosto da pátria celestial. Nele não deves firmar muito, porquanto vai e vem, mas pelejar contra os maus movimentos do coração e desprezar as sugestões do demônio é sinal de virtude e grande merecimento. Não te perturbem, pois, estranhas imaginações, oriundas de matéria qualquer. Guarda firme teu propósito e tua reta intenção fixa em Deus. Não é ilusão os seres alguma vez subitamente arrebatado de êxtase e logo depois caíres de novo nos costumados desvarinos de coração, porque mais os padecestes contra a vontade do que és a causa deles. E enquanto te desagrarem e repelires, serão para ti ocasião de merecimento e não de perdição. Ficar sabendo que o antigo inimigo de todos os modos se esforça por impedir os bons desejos e apartar-te de todos os exercícios devotos, nomeadamente da veneração dos santos, da devota memória de minha paixão, da salutar lembrança dos pecados, da vigilância sobre o próprio coração e do firme propósito de aproveitar na virtude. Sugere-te muitos maus pensamentos para te causar tédio e horror, e arredar-te da oração e leitura espiritual. Desagrada-lhe muito a confissão humilde, e se pudesse, far-te-ia abandonar a comunhão. Não lhes dê crédito, nem faça caso dele, posto que muitas vezes de laços e enganos leva à sua conta os pensamentos maus e desonestos que te sugere. Dizer-te: retire-te, espírito imundo, desgraçado sem vergonha. Muito perverso deve ser para me insuares tais coisas. Vai-te daqui, malvado sedutor. Não terás em mim parte alguma, que Jesus estará comigo, qual guerreiro invencível, e tu ficarás confundido. Antes quero morrer e sofrer todos os tormentos que fazer à vontade. Cala-te e emudece.
Não te escutarei, por mais que me molestes. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Levanta-te embora contra mim um exército. Não temerá meu coração. O Senhor é meu socorro e meu salvador. Peleja como bom soldado. E se alguma vez caíres por fraqueza, toma a cobrar maiores forças que as anteriores, tendo certeza que receberá mais copiosa graça. Acautela-te, porém, muito contra a vã complacência e a soberba, por falta desta vigilância. Anda muitos enganados e caem, às vezes em cegueira incurável. A ruína destes soberbos que localmente presumem a si próprios. Sirva-te de cautela e te conservo na virtude e na humildade. Capítulo 7. Como se há de ocultar a graça sobre a guarda da humildade. Jesus, filho útil e seguro, e encobrir a graça da devoção sem te desvaneceres, ou te preocupares muito com ela, convindo antes desprezar-te a ti mesmo, e temer que não sejas digno da graça recebida. Importa não estares muito apegado a tais sentimentos, que bem depressa pode mudar-se nos contrários. Com a graça presente, pondera quão miserável e pobre és sem ela. O progresso na vida espiritual não consiste tanto em teres a graça da consolação, mas em suportar-lhe com a humildade, abnegação e paciência a privação, de sorte que então não afrouxes no exercício da oração, nem deixes de todo as demais obras que acostuma praticar. Antes, fazer tudo de boa vontade, como melhor puderes e entenderes, nem te descuides totalmente de ti, por causa das securas e ansiedade espirituais. Muitos há que se deixam levar pela impaciência e pelo desalento, logo que as coisas não correm como desejam, pois nem sempre está nas mãos do homem o seu caminho. Mas a Deus pertence consolar e dar praz, nem mais ou nem menos. Perderam-se alguns imprudentes por causa da graça da devoção, porque quiseram fazer mais do que podiam, não ponderando a fraqueza das suas forças e seguindo mais o impulso do coração que os ditames da razão, e porque presumiram de si coisas que bem depressa perderam a graça, caíram maiores do que Deus havia determinado na pobreza e no abatimento, os que pretendiam por seu ninho no céu, para assim, humilhados e empobrecidos, aprendem a não voar com suas próprias asas, mas a esperar a sombra das minhas. Os novos e principiantes no caminho do Senhor facilmente se podem enganar e perder, se não se aconselharem com homens experientes. Estes, se quiserem antes seguir seu próprio parecer, que confia no conselho de pessoas experimentadas, põe em grande risco
sua salvação. Se continuarem aferrados à sua opinião, os que se têm por sábios raros se deixam dirigir pelos outros. É melhor saber e entender pouco humildemente que possui tesouros de ciência e presumir de si melhor te é ter menos do que muito, se com o muito te vem o orgulho, mas é bastante prudente quem se entrega todo à alegria, esquecido na antiga pobreza e no casto temor de Deus, que sempre receia perder a graça concedida. Nem tampouco muita virtude denota entregar-se a ninho desânimo em tempo de adversidade e por qualquer concreto. Se pôr em mim a confiança devida. Quem se dá por muito seguro no tempo de paz, muitas vezes se revela tímido e covarde em tempo de guerra. Se te souberes conservar sempre humilde e pequeno, no teu conceito, governar com moderação teu espírito, não cairás tão depressa na tentação e no pecado. E é de aconselhar quando isso de fato acontecer, pensa que a luz pode voltar, que tirei por algum tempo para tua cautela e minha glória. Tal provação muitas vezes te é mais proveitosa do que se tudo te saísse a tal medida de teu desejo, pois não se devem avaliar os merecimentos do homem pelas muitas visões e consolações, nem pela perícia nas escrituras, nem pela elevação do cargo, mas para conhecer o valor de cada amor de Deus. Se sempre busca a honra de Deus com pura e reta intenção, se despreza a si mesmo, nem faz caso algum de si, e se gosta mais de ser desprezado e humilhado do que estimado pelos homens. Capítulo 8. Davi o estima de si próprio ante os olhos de Deus. Davi o estima de si próprio ante os olhos de Deus. Ao meu Senhor falarei, ainda que seja pó e cinza. Se eu me tiver em maior conta, eis que vos ergueis contra mim, e ao meu testemunho verdadeiro que dão meus pecados. Não posso contradizer. Mas se me tiver por vil e me aniquilar, deixando todo a vã estima de mim mesmo, e me reduzir a pó, que sou na verdade, se me há propícia a vossa graça, e a vossa luz advir em meu coração, e todo sentimento de amor próprio, por mínimo que seja, perder-se-á no abismo do meu nada, e perecerá para sempre. Ali me dás a conhecer o que eu sou, o que fui, a que ponto cheguei, porque sou nada e não sabia, abandonado a mim mesmo, sou um puro nada e a mesma fraqueza, tanto porém que lançais um olhar sobre mim, logo me sinto forte e cheio de nova alegria. E é grande maravilha que tão sabiamente me levantais e tão benigno me abraçais a mim, pelo peso pendo sempre para a terra.
Isso é obra do vosso amor, que me previne gratuitamente, socorrendo-me em mil necessidades, guardando-me de males, para bem dizer, infinitos perdi-me, amando-me desonernadamente, mas buscando a vós unicamente, e amando com puro amor, a mim me achei e a vós também. E este amor me fez ainda mais aprofundar-me em meu nada, porque vós, o Docíssimo Senhor, me tratais além do meu merecimento, e mais do que ouso esperar ou pedir. Bendito seja meu Deus, pois, conquanto eu seja indigno de todo bem, ainda não cessa vossa liberalidade e bondade infinita, de fazer bem até os ingratos e aos que de vós andam apartados, converter-nos a vós para que sejamos gratos, humildes e devotos, pois vós sois nossa salvação, nossa virtude e fortaleza. Capítulo 9. Tudo se deve referir a Deus como ao fim último. Jesus, Filho, o que devo ser o teu supremo e último fim, se desejas ser verdadeiramente feliz? Esta intenção purificará teu coração, tantas vezes apegado desgradamente a si mesmo e às criaturas, porque se em alguma coisa te buscas a ti mesmo, logo desfaleces e afrouxas. Refere, pois, tudo a mim, principalmente porque eu sou quem te deu tudo. Considera todos os bens como dimanados do sumo bem, e por isso refere tudo a mim como sua origem. De mim, como de fonte de vida, tiraram água vida o pequeno e o grande, o rico e o pobre, e os que me servem voluntária e livremente receberão graça sobre graça. Mas quem fora de mim quiser glorificar-se ou deleitar-se em algum bem particular, jamais poderá firmar-se na verdadeira alegria, nem lhe dilatará o coração, mas sempre andará perturbado e angustiado de mil maneiras. Não te atribuas, pois, bem algum, nem a pessoa alguma atribuas virtude, mas refere tudo a Deus, sem o qual nada tem o homem. Eu dei tudo, eu quero tudo a reaver, e com escrito rigor exijo as devidas ações de graças. É esta a verdade que afugenta toda a vanglória, e se entrar em teu coração a graça celestial e a verdadeira caridade, não sentirás mais inveja alguma, nem aperto de coração, nem haverá mais lugar para o amor próprio, porque tudo vence a divina caridade e multiplica as forças da tua alma. Se és verdadeiramente sábio, só em mim te alegrarás e porás a tua confiança, porque ninguém é bom senão Deus. Só Ele cumpre, seja louvado e bendito em tudo, acima de todas as coisas.